Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alba Michele, eu sou terapeuta, escritora e falo de autoconhecimento, espiritualidade aqui nesse canal. Deixa eu ajeitar a câmera aqui que tá tortinha. Essas coisas acontecem. Hoje eu quero falar sobre como eu faço caderno da gratidão e explicar para você que um dos maiores poderes que a gente tem e a gente não utiliza é justamente agradecer. E o agradecer não é obrigada. Ai, muito obrigada porque você fez isso. Muito obrigada porque você me deu esse presente. Isso é uma educação, né, que nossos pais ensinaram, que é agradecer por alguém ter te dado algo, por alguém ter feito alguma coisa para você. Então, isso não é gratidão. Gratidão é um sentimento e é uma vibração que tem pessoas que elas nascem com isso, tem pessoas que vão desenvolver isso. Porque a gratidão é um estado de espírito. A gratidão, ela vem da alma, ela vem do espírito, ela vem de um sentimento nobre, uma virtude que a gente tem, quando a gente entende o poder da gratidão. E é um dos maiores poderes que a gente pode trabalhar dentro da gente, onde a gente consegue quebrar padrões. Porque, de repente, teve um avô, um pai, uma mãe, uma avó, que só reclamava, que não conseguia encontrar nas pequenas coisas uma forma de agradecer, né? Então, às vezes, a gente vai lá e repete aquela história da avó, a história da mãe, que reclamava, que não era grata. E a gente começa a ver sempre o lado ruim das coisas e não consegue enxergar o quão Deus é maravilhoso, o quanto o universo é poderoso e o quanto a gente precisa exercer a gratidão. E a gratidão a gente exercita quando você não tem isso dentro de você. Tem gente que é tão grata, tem gente que ela é grata por si só. E tem gente que aprende com a vida, oxe, que beleza, que aprende com a vida, conforme as coisas vão acontecendo, ela vai entendendo que quando ela é mais grata, mais coisa ela recebe. E aí ela percebe isso e exercita isso na vida dela. Então, primeira coisa, eu separo algumas coisas aqui. Para mim, eu preciso separar o que é profissional da minha vida pessoal. Eu sou assim. Eu acredito que funciona dessa forma. E aí eu coloco, essa aqui é minha agenda de trabalho. E aqui eu agradeço as clientes que apareceram naquele dia. Eu agradeço a semana, se naquele dia eu não consegui mexer na minha agenda, eu agradeço a semana como ela foi, né? Geralmente eu acordo, vou contar até como eu faço, ao invés de falar só do caderno, como eu faço quando eu acordo. Eu não coloco o celular no quarto. Só quando eu preciso carregar ele, aí eu deixo lá e tiro né, eu boto no silencioso, porque senão é muitas mensagens e eu tiro notificações de alguns aplicativos para não ficar. Mas o WhatsApp é uma coisa importante, né? Porque trabalho, família, e eu acabo deixando ali. Mas na maioria das vezes eu não levo o celular para o quarto. Eu posso até levar para ficar brincando ali, conversando com meu marido, não sei o que, pra gente se divertir vendo vídeo, mas depois eu tiro e coloco na sala, porque eu não quero estar com energia dessa conexão mesmo, de preocupação, se alguém vai me ligar, eu entrego para Deus. E aí eu deixo o celular na sala. Então eu começo a me conectar com Deus. Eu faço minha oração, eu rezo um terço, ou eu faço um Ho'oponopono, eu faço uma oração de São Miguel, enfim, alguma coisa eu tenho que me conectar antes de dormir. Eu preciso me alimentar de oração antes de dormir. E faço alguns rituais quando eu quero sonhar, quando eu quero que venha uma mensagem para mim. Eu tenho um ritual aí que eu faço. Ok. E agradeço pelo dia, porque eu fui ensinada pela minha mãe. Só que a forma que eu aprendi da vida, não só da minha mãe, é que assim, obrigada a Deus pelo dia de hoje. Não tem um sentimento genuíno, né? Não tem uma coisa pura aqui. E eu me preencho disso, de entender como foi meu dia. E durante o dia, eu percebo que eu fui agradecendo pelo alimento, mas com muita verdade. Na hora que eu tô tomando banho, que eu experimento um sabonete novo, um shampoo novo, aí eu falo, obrigada, Deus, por esse banho, meu Deus do céu.
em pensar que às vezes eu não tinha isso, quando eu tô tomando um banho quentinho e que a minha mãe não deixava ter chuveiro quente dentro de casa porque a luz vinha muito alta e hoje eu posso tomar um banho quente. E aí eu agradeço a Deus por isso. Então eu entro na minha conexão de gratidão no dia a dia. E quando eu vou dormir, beleza, ok. Quando eu acordo, eu expliquei lá que eu boto o celular, mas não expliquei o motivo, né? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é falar com Deus. E aí eu vou lá pro meu quintal. Se você não tem quintal, gente, usa janelas do que você tem. Porque hoje eu tenho um quintal, mas nem sempre foi assim. E aí eu vou lá pra fora, eu olho pro céu e falo: sou feliz, alegre e forte, eu tenho amor e muita sorte onde quer que eu vá. E falo isso 3 vezes e falo: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Todas as coisas boas vêm a mim com alegria, facilidade e glória. O que mais o universo pode estar guardando para mim? O que eu ainda não sei, que se eu tiver conhecimento do dia de hoje, eu posso mudar a minha realidade. E aí eu falo para Deus tudo que vai acontecer naquele dia. E vou ver minha vida. Nesse período, se meu dia for muito agitado, eu não vou conseguir dar conta de escrever. Eu confesso que eu posso estar muito cansada. Mas, durante a semana, eu vou dando as percepções, né, pra mim, de que eu tenho mais do que agradecer do que reclamar naquela semana. E aí eu coloco na minha agenda, não vou mostrar porque isso é muito particular, e coloco na minha agenda, assim: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pela cliente tal, pela conversa que eu tive, pelo aprendizado que eu tive com ela, uma troca de uma conversa, algo que ela tenha me falado que aquilo dali pode mudar minha vida, algo que eu tenha agregado na vida dela. Eu agradeço pelo banho, pela comida, por eu ter feito compras, eu agradeço pelo dia de paz que eu tive, eu agradeço pela saúde dos meus filhos, dos meus netos, da minha cachorrinha, e assim eu vou fazendo. E se tiver acontecido coisas muito especiais que foram inesperadas naquela semana, eu coloco ali uma observação maior. Eu agradeço a Deus por aquilo que eu não esperava. Um dinheiro que veio de forma inesperada, um passeio que eu não esperava, uma roupa que eu ganhei que eu não esperava. É isso. E é genuíno. É verdadeiro. É entregue esse sentimento. Não é assim: Deus, obrigada. Como se ele tivesse obrigação de fazer alguma coisa por mim. Depois, sim, eu vou para o meu caderno de manifestações, que eu já mostrei aqui, onde, que eu já ensinei, né, o do exercício 30 vezes 3. Esse caderno é para tudo que eu manifesto, é gratidão, é manifestação de coisas, e eu coloco lá. Aqui eu falei sobre coisas profissionais, tá? Que eu acabei confundindo. Aqui é meu lado profissional de tudo que aconteceu naquela semana. Trocas de clientes, alguma coisa que tenha acontecido de forma inesperada dentro do meio do meu trabalho, coisas assim, das redes sociais e tal. E aqui eu coloco mais as coisas do dia a dia, como eu falei, da minha família, dos meus netos, algo que tenha acontecido com a minha cachorrinha, sabe? Que ela tá ficando velhinha, então ela adoeceu, aí eu fiquei: puxa vida, não queria, sabe? A gente não tem controle sobre tudo, mas eu falei: ai, não queria que ela ficasse doente, então eu vou fazer tal coisa, fazer roupa no ponto, levar ela no médico, fazer lá, e vou rezar por ela aqui. Aí ela tem uma melhora, eu vou lá e agradeço: Deus, obrigado por eu ter, por essa graça, né, da minha cachorrinha ter melhorado, sem sofrimento. E eu coloco aqui. Tudo de forma muito genuína, gente. E a minha vida profissional, eu às vezes também coloco coisas que ainda não aconteceram. Um vídeo que eu gostaria que impactasse mais o público, como aconteceu com o Dom São Miguel Arcanjo. Então eu coloco lá: eu já agradeço por esse vídeo, que eu tenho certeza que vai alcançar um número de pessoas de uma forma inesperada, que isso vai modificar a vida dessa pessoa que assistiu esse vídeo, porque é o meu trabalho. Aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu me coloco diante da espiritualidade para trabalhar.
E aí eu coloco essa percepção da espiritualidade na minha vida profissional. Coloco uma cliente que tem me dado um presente que eu não esperava, pode ter sido algo pessoal, mas ela é uma cliente, ela está na minha linha profissional. E aí eu coloco na minha agenda, para que eu lembre o que aconteceu naquela data, para que eu lembre o que aconteceu naquela semana, naquele mês, naquele ano, quando eu olhar a agenda no passado, no futuro, né? Olhar o que aconteceu no passado. E isso vem me motivando e vem me incentivando a cada vez mais encontrar a gratidão nos detalhes das coisas. Não espere coisas mirabolantes para que você possa agradecer. Às vezes as pessoas elas só vão agradecer quando ela conseguiu o carro tal, a casa dos sonhos. Ela acha que ela só vai ser feliz A felicidade pode ser uma coisa muito piegas, mas ela está nas pequenas coisas mesmo. E eu só alcanço grandes coisas na minha vida quando eu valorizo as pequenas coisas. Eu só alcancei coisas grandiosas na minha vida quando eu valorizei as pequenas. Enquanto eu estava querendo almejar coisas grandes, sem enxergar as coisas pequenas, eu não saía do lugar. Eu ficava bloqueando. Porque se você não agradece... Aqui, eu tô com uma plantinha aqui, ó. Parece uma besteira, né? Ai, lá vem ela com esse papo de... Olha aqui. Fala se você não tem motivo... Ela tá até ressecadinha, mas porque aqui tá muita chuva, né? Não tá batendo sol. Ô, bichinha, desculpa. Fala que você não tem motivo pra olhar pra isso e agradecer. Olha o brilho dessa planta. E aí você vai vendo que a outra tá ficando, né, perdendo mais o viço, porque ela tá envelhecendo. E aí eu olho essa coisa aqui da plantinha, e eu mexo na planta, e eu falo com a minha cachorra, e eu olho para meus netos, e eu vejo uma cliente que ela evoluiu, que ela melhorou. Como eu não vou agradecer por isso? É alguém que me dá um feedback sobre algo que, poxa, você me ajudou em tal fase da minha vida, onde eu não tinha esperança. Como eu não vou agradecer por isso? Chega a ser ingratidão, né? Quando a gente não consegue enxergar as pequenas coisas. A Gil falou uma coisa dia desses que é o seguinte: a gente tem muitos problemas. Até que vem uma doença, você descobre que você só tem um problema. Porque quando a gente tem saúde, a gente nem valoriza, nem agradece. A gente fica só pedindo a Deus, né? E a gente não deve pedir saúde se você tem saúde. Se você está saudável, tem um corpo saudável, se você não tem problema nenhum em relação a essa parte da sua vida, você não tem que falar, Deus me dê saúde, você já tem. Agradeça pelo que você já tem. E às vezes você perde seu tempo pedindo, ao invés de ser grata pelas poucas coisas que você tem, que você acha que é pouco, mas que para outra pessoa pode ser muito, pode ser incrível a vida que você tem para outra pessoa. Todos nós temos problemas. A gente está num lugar de provas e expiações, gente. Aqui é o planeta Terra. Todos temos problemas. Só que qual é o poder que eu estou dando para qual problema? Entendeu? E aí eu manifesto isso através desses cadernos. Então, compra um caderninho para você. Algumas pessoas gostam de um caderno vermelho, que potencializa, que seja, ou rosa. Compra um caderno para você e comece a escrever 3 coisas por dia. Se você não conseguir fazer 3 coisas por dia, de segunda, né, temos 7 dias da semana, faz uma análise no domingo à noite. O que aconteceu durante aquela semana? Quantas coisas você pôde agradecer? Quantas coisas você sentiu que era para agradecer e que você deixou passar batido? É o que eu falei. Às vezes é o banho, é a comida, é a roupa, é um presente, é um desenho de um filho seu que te deu. É algo inesperado. E algo que já está na sua vida e que você não dá valor. Né?
Exercite a gratidão. E se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilhe, a gente vai falar mais sobre isso. Aqui é o espaço de autoconhecimento, aqui é o espaço de espiritualidade, aqui é o espaço de troca. Ah, esse vídeo não tem nada a ver comigo. Envia para alguém que você lembre que, pô, essa fulana gosta desses assuntos. Envia para essa pessoa. Você pode mudar a vida de uma pessoa, essa pessoa te agradecer pro resto da vida que precisava assistir esse vídeo. Me conta aí depois. Você sabe agradecer? Você tem um caderno da gratidão? Uma agenda? Você faz um exercício da gratidão? Você pratica gratidão na sua vida? Me conta, que a gente vai poder fazer essas trocas sobre a gratidão. E o quão poderoso é quando a gente agradece. A gente transforma a nossa vida. E lembrando, quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Parece uma besteira, mas experimento fazer isso durante 21 dias e me conta aqui. Beijo, gente, e até a próxima.